Isso aí, Gabi. Um good morning especial para a galera de Goiânia, hoje completando 89 anos de vida, e também para a galera de Manaus, 353 anos de Manaus, e a Band News FM Manaus fazendo 5 anos. Essa abertura mais espetacular que eu já fiz na história da Band News FM, no encontro ali das águas do Rio Negro, Rio Solimões. Negócio belíssimo. Grande abraço para o nosso querido Josué Neto, comandando a nossa brava equipe em Manaus. Ô Gabi, você sabe que todo final de semana, o meu filho mais novo aqui, o Tomás, ele disputa um campeonato de futebol, não o futebol americano, né, mas o nosso futebol, o tal do soccer, que tem Rei Pelé, que fez aniversário nesse final de semana. Um abraço para o Rei, que segue firme e forte. E aí eu vou lá, né, acompanhar o Tomazão jogando bola, zagueiro, dá butinada para tudo quanto é lado, puxou o pai, né? E aí eu fico lá conversando com outros pais das crianças que estão ali jogando o campeonato e tal, né? E tem gente do mundo inteiro, claro que tem americano, tem polonês, tem muitos latinos, claro, que moram aqui nos Estados Unidos, né? E a conversa normalmente é como é que está a situação no Brasil, né? O pessoal já sabe que o Brasil está na reta final de uma disputa muito acirrada a presidente, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. O pessoal conhece relativamente, né, os dois candidatos que disputam a presidência do Brasil. Mas eu confesso que ontem, Gabi, eu tive uma dificuldade para explicar o que estava acontecendo no Brasil, porque os caras falam, não é possível, não dá para acreditar numa situação como essa, né? Então, vai lá contar. O problema não é a língua, né? O problema é contar uma história que parece, sei lá, do filme do Tarantino, né? Um ex-deputado, presidente de um partido, que já foi condenado, está em casa cumprindo a tal da prisão domiciliar, cheio de arma, né? Com um negócio que é proibido no Brasil, você ter granada em casa. E aí ele vai lá, xinga uma ministra do Supremo Tribunal Federal, tem um mandado de prisão. Ele já estava sabendo disso, tanto é que gravou um vídeo, né? O pessoal perguntou, mas como que já sabia antes que ia chegar a Polícia Federal? Alguém contou para ele que a Polícia Federal ia bater na porta dele, né? Mas pode isso? Não, não pode. Mas foi o que aconteceu. E aí o tal do Roberto Jefferson vai para cima, tira, taca a granada, depois da maior cara de pau, falando que não queria acertar, que convenhamos, é papinho para boi dormir. Mas, enfim, não foi simples explicar para a galera daqui que ficava assim, aconteceu isso mesmo, você não está contando lorota, não é mentira, né? Infelizmente não é mentira. A gente viu ontem uma das cenas mais trágicas recentemente da história do Brasil, que poderia ter terminado com um fim muito mais sangrento, né? Se fosse numa comunidade, que muita gente fala a resposta policial não seria de negociação, com absoluta certeza seria a resposta que a gente está acostumado a ver da autoridade policial, que é recebida a tiros e a granada em qualquer lugar que chega, né? Eles não mandam ali um negociador, mas era uma circunstância diferente, foi até o ministro da Justiça e tal, e felizmente nada de mais grave no sentido de perda de vidas e sangue aconteceu. Não que aqui nos Estados Unidos, né, seja tudo uma maravilha, a gente acabou de ver há um ano e pouco, né, a invasão do Congresso americano, onde 5 pessoas morreram. E a gente está justamente numa semana decisiva, que é a semana da eleição no Brasil. Eu espero, sinceramente, Gabi, que tenha sido o último evento, digamos assim, mais dramático dessa loucura que a gente está vendo, separação de família, brigada, amigo, brigado, tiro, morte, tudo que a gente não imagina de uma democracia, onde cada um tem lá o direito de escolher quem achar melhor para comandar o país, o Estado, o Congresso Nacional, mas na prática a gente está vendo uma eleição talvez a mais absurdamente violenta dos últimos tempos, que culminou com um criminoso, que é o Roberto Jefferson, fazendo o que infelizmente criminoso faz, né? E numa circunstância que ele queria, sei lá eu, sair como um mártir dessa história toda, estou dando a minha vida pela nação, uma balela, uma conversinha para boi dormir, e aparentemente foi um tiro no pé, né? Onde o próprio presidente Bolsonaro, que tem uma relação, pelo menos tinha uma relação direta com o ex-deputado Roberto Jefferson, tentou, depois que aconteceu essa loucura de ontem, tirar o corpo fora. Não tenho nada a ver com ele, tenho
que tem que ser criminoso mesmo, a polícia tem que fazer o que bem entender. Foi muito interessante acompanhar a mudança dos discursos, né, dos apoiadores do Bolsonaro ao longo da tarde de ontem, até um certo tempo defendendo o Roberto Jefferson, aí falando que não foi bem assim, até chegar no final do dia, todo mundo xingando o Roberto Jefferson, enfim, descartando, como a gente já tinha visto em outras ocasiões, teoricamente apoiadores. E agora, esse criminoso tem que ser tratado como criminoso, né, e não como presidente do partido, não é para receber nenhum tipo de benesse. E talvez aí esteja a grande diferença que a gente pode ver daqui para frente, né? Ou seja, quem cometer crime é criminoso, tem que ser tratado assim, seja ele ex-deputado, presidente de partido, seja ele o tal do criminoso comum. É reta final de eleição, é a última semana, e a gente espera que tenha sido o último ato bárbaro, imbecil, violento que a gente viu nessa campanha tão complicada. É difícil crer que a gente vai ver algo mais tranquilo nos próximos dias, mas pelo menos essa é a nossa torcida, pelo menos para eu ter um pouco mais de calma aqui para contar para os meus amigos, né, os pais dos colegas dos meus filhos, porque o negócio não está simples explicar o Brasil nesse momento não, viu, Gabi?